Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado sábado para você. O final de semana se iniciou e o devocional diário com Jesus está aqui mais uma manhã para trazer para você a palavra de Deus. Nós trazemos todos os dias ensinamentos, o conhecimento da sabedoria divina que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos continuar na carta aos Gálatas, que tem muita coisa para nos ensinar. Capítulo 5, no versículo 9, a palavra diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Imagina que você, se não já preparou, as mulheres aqui, eu creio que sim, quem já preparou um bolo, ou você que não ainda preparou, mas viu e sabe como se prepara. Quem prepara um bolo, se você não coloca o fermento, aquela massa, ela não cria aquele volume, ela não incha, ela não aumenta, ela não cresce. E o fermento, ele serve exatamente para fazer crescer aquela massa, aquela substância, aquele universo. E aqui o apóstolo Paulo traz essa metáfora para nos ensinar que um pouquinho de erro, um pouquinho de desvio da palavra de Deus, uma interpretaçãozinha, nem que seja pequena, errada, do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, ela corrompe todo o corpo de Cristo, todo o nosso entendimento. A palavra, ela é uma só, ela é uma verdade, ela é a verdade absoluta. Não dá para ficar mudando o que está na palavra de Deus. E o contexto dessa carta aos Gálatas é exatamente esse. O povo de Deus estava sendo perturbado, estava sendo confundido por falsos mestres, falsas doutrinas, algo que estava desviando a atenção de Cristo, da palavra de Deus, algo que estava tirando o povo do caminho do Senhor, levando as pessoas a voltarem para o seu passado, para a escravidão, para a legalidade e a religiosidade. Então, assim como um pouquinho, uma pitada de fermento faz um bolo crescer, assim, uma pitada de erro, não importa o tamanho do erro, erro pequeno ou erro grande, é um erro. Pecadinho, pecadão, é um pecado. Aprendam isso. Então, não importa. Se mesmo que seja uma interpretaçãozinha, que só está desviando um pouquinho da palavra que Cristo deixou para nós, isso já corrompe, compromete toda a nossa estrutura espiritual, o nosso pensamento, o nosso entendimento. E você imagina, eu estou aqui todas as manhãs proclamando a palavra, trazendo a verdade. Imagina quantas pessoas estão fazendo isso hoje. Imagina mais que algumas dessas pessoas podem estar trazendo um entendimento contrário do que a verdade nos traz. Porque ao meditar na palavra, nós precisamos conhecer os versículos anteriores a ela e os versículos posteriores a ele. Então, antes de trazer para vocês, aqui já traz uma lição, um aprendizado de como meditar na palavra. Eu estou aqui meditando em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Então, o que eu fiz? Eu vi o que estava escrito antes para saber do que se tratava esse assunto e eu leio o que está depois. O que é melhor ainda, você vê todo o capítulo. E o melhor ainda do que isso é você estudar, ver o contexto daquela carta. Por que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta aos Gálatas? Qual foi o motivo e a sua intenção? E era exatamente essa, de alertar os cristãos. E isso não está diferente nos dias de hoje, tá? Alertar os cristãos sobre os falsos ensinos, as falsas interpretações bíblicas que confunde as pessoas. Nós aprendemos a palavra, de repente aparece alguém falando algo totalmente diferente, querendo falar algo que você deseja ouvir. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é o que nós precisamos ouvir. É
é o que nós precisamos para ter uma vida plena, para sermos abundantes nessa jornada, sermos mais que vencedores e finalizar essa carreira que nos é proposta de uma forma plena, intacta, mesmo com tudo que nós encontramos no meio do caminho. Mas se nós estamos em Cristo, se nós cremos, se nós permanecemos na verdade pura e simples que é o Evangelho de Cristo, nós vamos sim conseguir trilhar essa jornada focada no único alvo, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ter cuidado com os tipos de bolos, de fatias de bolos que nós possamos estar nos alimentando, comendo por aí. Vamos selecionar quais são as pessoas de fato que estão falando a verdade, mas para isso nós só vamos saber se ela está falando a verdade se nós conhecermos a verdade, se nós meditarmos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E o Devocional Diário com Jesus é isso. É meditação da palavra, é a verdade pura e simples, é nós conhecermos a forma do nosso Senhor pensar, como Ele deseja que a gente haja nessa terra e nessa caminhada. E principalmente que a gente venha crescer e evoluir espiritualmente, sem confusão nenhuma na nossa mente, sem confusão nenhuma no nosso entendimento. Porque a palavra, ela não é confusa, ela nos traz paz, ela nos traz leveza, ela nos limpa e ela nos purifica. Que Deus te abençoe com esta palavra. Para mim, ela me edifica muito e eu espero que também esteja edificando você. Que o Senhor lhe conceda um dia regado de muitas bênçãos e muita sabedoria da palavra de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilha se faz sentido para você. Vamos levar esse conhecimento para outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?